Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós, com todos nós, amém? Vamos falar sobre fé. Fé é fruto do Espírito, né? E é um dom do Espírito. Na verdade, a gente vai falar muito sobre obra, mas como a obra é a fé em prática, então eu preferi dizer que nós estamos falando sobre fé. Algumas pessoas acreditam, sinceramente, pelo entendimento que tem, de que a obra, as boas obras, salvam. Baseadas num texto que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 14, que diz assim: Que proveito há dizer que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E alguns se apegam ao texto que diz que a fé sem as obras é morta. Que é o verso 17, né? Diz assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Se você parar por aqui, você vai dizer, realmente, a fé, alguns, né, interpretam assim, que sem as obras, ou pelas obras, melhor dizendo, nós somos salvos. Mas não é isso que esse texto diz. Esse texto está apenas explicando como é que você põe a fé em prática. A fé em prática você põe através das obras. Mas em nenhum momento está dizendo que as obras salvam. A palavra de Deus em Mateus 7,17, se não estiver enganada, diz que pelos frutos conhecereis. Conhecemos, pela mídia, muitas pessoas que são muito caridosas, mas os frutos delas não são compatíveis com a palavra de Deus. Obras, mesmo assim, não dá frutos na eternidade. E suas obras podem não ser frutos da fé em Jesus. Por que a irmã disse frutos da fé em Jesus? Irmãos, irmãs, existe fé no diabo? Existem igrejas satanistas. Existem religiões satânicas. E as pessoas têm fé. Porque fé é você crer em algo que você não vê. Né? E não se tem fé só em Jesus. Infelizmente, o ser humano opta ter fé em outras coisas. Tem pessoas que têm fé só na ciência. Então, começando por essa ideia. Boas obras. É a fé em Jesus em prática. Como, irmã? A senhora pode mostrar isso na Bíblia. A gente leu aí o verso que diz, né? Tu tens a fé e eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem tuas obras. Já fica difícil para a pessoa. E eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu mostro a fé que eu tenho em Jesus pelas minhas boas obras. Ponto? Ponto. Mas as minhas obras, as obras que eu faço, porque eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, e isso me faz trabalhar para o Senhor, e isso produz frutos que são as boas obras, não me salvam. Por que não salvam, irmão? Em Efésios 2, no verso 8 e 9, está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, nós só somos salvos pela graça de Deus. Mediante a nossa fé. Fé em quem? Em Jesus. E olha o que diz mais adiante no verso:
E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, veja só, porque pela graça sois salvos, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Vocês entenderam? Leiam atentamente o versos do capítulo 2 de Éfeso, os versos 8 e 9. Nós somos salvos pela graça de Deus, não pelas nossas obras. Obra é a fé em prática. A salvação só pela graça de Deus. Tem outro verso que é mais esclarecedor ainda. Você entende que a obra é importante na sua vida? Porque se você é um cristão, se você tem fé, você tem boas obras. É o que está querendo nos dizer aqui em Éfesos. A fé sem obra é morta. Porque se você tem fé, você vai frutificar. E aí surgem as obras. O texto de Éfesos, no capítulo 2, no verso 10, é bem esclarecedor. Olha o que diz. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você entende? Porque somos feituras suas. Feituras de quem? De Deus, né? Criados em Cristo Jesus, ou criadas também, né? Em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Lá em Mateus, se eu não estou equivocada, Mateus 7,17 fala sobre os frutos. Você lembra desse texto? Mateus 7,17, ele fala sobre os bons frutos, né? Sobre nos mostrando quem dá bons frutos. E aí você lê nesse texto o seguinte: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Você tem fé em Jesus, você produz os frutos da fé em Jesus, bons frutos. Porque as obras em si não salvam, para que ninguém se glorie nelas. O que nos salva é a fé em Jesus. Se as obras sem a fé, né, em Jesus Cristo, ela salvasse, não haveria necessidade da palavra de Deus, da Bíblia. Por que não? Porque a Bíblia nos garante que a salvação é mediante a fé, e nós sabemos que é mediante a fé em Jesus Cristo, que ela é um dom de Deus. Mas se as pessoas se salvassem pelas obras, não precisaria ter fé em Jesus. Elas fariam boas coisas e seriam salvas, mesmo elas sendo corruptas, mesmo elas sendo imorais, mesmo sendo pessoas de um coração dobre, né? Se salvariam. Então, para que a Bíblia? Quantas pessoas nós conhecemos, ou pelo menos vemos na mídia, que são doadoras, que têm ONGs, que têm um monte de coisas, né? Que elas ajudam as pessoas, mas elas não têm fé em Jesus. Elas não guardam os mandamentos de Deus. Elas fazem isso para ajudar o próximo, mas sem amor ao próximo. Porque isso é socialmente bem visto no meio da sociedade. Outras até gostam das pessoas, mas não tem aquela ligação de irmandade com as pessoas, de amor cristão verdadeiro, o amor da Bíblia. Se as pessoas pudessem ser salvas pelas obras, nós podemos dizer que muitas pessoas que são moralmente
moralmente afastadas da palavra de Deus, que são totalmente aversa a Deus, seriam salvas. Por isso que a salvação não vem pelas obras. Ela é um dom gratuito de Deus pela nossa fé em Jesus Cristo. Agora, as obras não salvam, mas elas são a consequência de uma vida de uma pessoa salva. Eu espero que nós tenhamos entendido isso. Que não adianta você fazer boas obras e não guardar os mandamentos de Deus. Não andar pela palavra de Deus. Você não vai se salvar. Se você não tiver a fé de Jesus, a fé em Jesus Cristo, não crer que Ele é seu único e suficiente Salvador e que você nada pode fazer para se salvar. Você só pode ser salvo pela graça imerecida que Deus nos concede. Se você não entender que as suas obras não te levam para o céu, nós precisamos falar novamente então sobre fé, sobre obras, sobre frutos do Espírito Santo. Nós temos que entender que as obras são frutos da nossa convivência com Deus, são frutos do Espírito Santo na nossa vida. Elas são consequência. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter entendido bem esse assunto e que coloquemos a nossa vida no altar, entregando a nossa vida nas mãos de Jesus e pedindo para que Ele nos purifique, nos santifique e nos salve. E fazendo as boas obras, porque nós fomos criados para fazer boas obras. Amém? Que Deus nos abençoe. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro, permitindo Deus.